Então, eu vou fazer um exemplo aqui, para fechar essa aula de hoje, que é o seguinte, que vai envolver, né, observa aqui atrás, voltando aqui alguns slides, observa que a gente tem que fazer uma projeção para a gente determinar essa relação, né, entre energia recebida pelo fluido e a variação da quantidade de movimento angular. A gente tem que fazer uma relação aqui de uma componente de velocidade, ó, que ela é com relação ao volume de controle que está estacionário. Então, essa velocidade ela tem que levar em conta a velocidade relativa com que o fluido sai do dispositivo e a velocidade de rotação do próprio dispositivo. Da mesma forma que a gente fez aqui, né? Só que aqui foi um exemplo, esse caso aqui do regadorzinho de jardim, ele foi um exemplo simples pra caramba, porque, cadê ele? Porque estava tudo alinhado aqui, né? Então a própria saída já estava alinhada com a direção tangencial. Então essa projeção foi simplesmente, né? Ou essa conta aqui, né? Foi simplesmente uma subtração. Né? Aqui, ó, W2 menos R2 ômega, foi justamente o Vθ2 aqui, ó, tá? A gente já tinha feito isso anteriormente. Agora vai ficar um pouquinho só mais complicado, mas nada demais, né? Nada muito... vai envolver muita trigonometria, na verdade. Nada de mecânica dos fluidos e muito de trigonometria. Tá? Então é o seguinte, olha só. Isso daqui é um ventilador centrífugo. Deixa eu botar aqui um ventilador centrífugo para vocês verem aqui, que é um... Aqui, ó. Ventilador. Então, que tem normalmente... ele tem dentro do ar-condicionado, é isso aqui, ó. Se vocês abrirem um ar-condicionado de janela antigo, o ar entra por aqui, né? E sai por aqui, ó. Tá? Então ele sai a 90 graus, né? Então tá aqui também um soprador, ó. O ar, ele aspira o ar por aqui e sopra por aqui, né? Ou isso daqui, enfim. Acho que tem um nome desse, eu sempre esqueço o nome desse, mas tá aqui, né? Aqui, ó, o industrial, tá vendo? Ele entra por aqui e sai por ali, né? Aqui, ó, esse daqui é o rotor dele, né? Ó. Então isso normalmente em ar-condicionado, aparelho de ar-condicionado de janela, ou até mesmo o ar split, né? O ar split é um ventilador mais comprido, né? Porque ele pega todo o evaporador. E o ar de janela, ele é mais gordinho, assim, né? Ele é bem desse estilo aqui, ó. Bom, então isso daqui é um ventilador centrífugo desse aí que a gente estava vendo ali atrás, tá? E aí ele tem 30 centímetros de diâmetro, que está em polegada, né? Eu peguei esse exercício, esse exemplo, né, de um livro que o diâmetro, que as dimensões eram que as unidades eram no sistema inglês, e aí eu passei para o SI só para facilitar a vida. Então por isso que aqui está polegada, e aí eu botei mais ou menos, né, 12 centímetros, e mais ou menos só dei uma arredondada, né? 12 polegadas, 30 centímetros. A rigor aqui tinha que multiplicar por 2,5, né? Daria 24 mais 6, por aí, né? Um pouquinho mais de 30 centímetros, né? Aí eu arredondei para 30, a entrada aqui também daria, na verdade, 2,54 centímetros, né? Opa, aqui, ó. O diâmetro interno daria 25,4, eu botei 25, tá? Então eu saí arredondando aqui essas unidades aqui, beleza? Então 30 centímetros de diâmetro externo e 30 de diâmetro interno. Então se a gente olhar aqui o ventilador centrífugo, né, seria essa diferença ali, né, tá? Essa alturazinha, essa distância aqui, né? Então 30 aqui fora e 25 ali dentro, né, onde ele entra, né? Tá? Então ele entra a 25 e sai a 30. Certo? Tá? Então ele entra a 25 aqui, ó, e sai a 30, tá? A altura do rotor é de 2,5, essa altura aqui, ó, H. Tá? Desde a entrada até a saída, ou seja, constante, né? A vazão é em regime permanente, né? Então a gente já está considerando regime permanente, está em 5,5 metros cúbicos por minuto. E a velocidade absoluta do ar na entrada, V1, é radial. Então, lembra que aqui atrás, ó, eu falei
que o VT1 normalmente é zero para a gente maximizar a energia fornecida para o fluido aqui, ó. Então, na entrada, ele só tem componente normal. É isso que ele diz. É porque tem livro que diz normal, tem livro que diz radial, né? Depende do... Aquele livro ali, ele considera a velocidade normal como radial, enfim. Ele só tem a componente ao longo do raio ali, né? O VT1 é zero justamente para maximizar a energia fornecida para o fluido. Tá? Então, é isso que ele está dizendo ali, por isso que eu marquei até em vermelho ali, ó. Poderia ser normal também, tá? Para manter a nossa nomenclatura aqui. V1 aqui, ó, que ele está mostrando aqui, né? Tá? Lá em máquinas de fluxo, quem for fazer máquinas de fluxo comigo, vai ver como é que a gente consegue, mexendo na geometria aqui da pá, fazer o V1 ser radial. Tá? Bom, mas por enquanto, se eu estou dizendo que o V1 é radial, significa que não tem nenhuma componente tangencial na entrada. Então a lâmina descarrega num ângulo de 30 graus, está aqui, ó. Então o W2 é 30, ela está girando para cá, tá vendo aqui, ó, nessa direção. E o fluido sai, esse W2 aqui, ó, é a velocidade com relação à lâmina. Tá? O W2 é um observador em cima dessa pá girando, vendo o fluido saindo. Então, ele tem essas pás aqui, né? E a gente assume que o fluido vai sair sempre com essa velocidade, com essa configuração W2 aqui a 30 graus da circunferência aqui, tá? Beleza? Então, a 30 graus a partir da direção tangencial, né? Ou circunferencial aqui, né? Então, esse 30 graus aqui. Ele gira 1725 RPM e ele quer saber a potência necessária para girar esse dispositivo. E também, né, a gente viu aqui atrás, né, que a gente consegue relacionar com a mesma expressão, né, assumindo que a potência que o fluido recebe é a potência fornecida para o eixo, a gente sabe a energia que o fluido vai receber e converter isso, né, em altura, né, em head em altura, ou então, se você quiser manter em watt também, não tem problema. Tá? Mas, por exemplo, isso daqui é o ar, né? Qual é a altura numa tubulação que você consegue levar o ar, tá? Por exemplo, né? Certo? Então, ó, tá aqui, ó, a equação de turbomáquina de Euler, tá? Como a gente tem esse termo aqui, ó, na entrada, o termo VT é zero, porque o V1 é radial, lembra? A gente só sobrou esse termo aqui na saída, tá? Beleza? Então, eu já tirei da integral aqui, ó, assumindo que todo mundo aqui é uniforme, tá? Aí, de cara, a gente pega a vazão máxima, lembra que a gente falou que a vazão máxima, isso daqui é o triângulo de velocidade, eu vou falar isso daqui com mais calma, tá? Vou tratar isso daqui primeiro, aí depois a gente vem para cá. Então é o seguinte, ó, lembra lá atrás que a gente falou que a vazão máxima é a única componente que contribui para a vazão máxima é a componente normal, né? Ou a componente que está paralelo aqui à normal unitária da área. Então, para um ponto qualquer, só o VR2 aqui, ó, só a componente da velocidade normal ou radial, né, como você queira, que contribui para a vazão máxima. Então, o M ponto aqui, ó, na saída, é mais, e é dado por ρ VR2 vezes A2. Agora, vamos dar uma olhada nesse triângulo de velocidade aqui. Ó. O que ele está dizendo? É igual aqui, esses dois caras aqui é igual. Eu só coloquei esse cara aqui na horizontal, mas ele é igualzinho a esse daqui. Ó. Aqui na saída a gente só tem o W2, que está aqui, tá vendo? O W2 aqui, deixa eu dar um zoom ali. Aqui, ó, talvez facilite. Aqui só tem o W2, ó. Tá? Aqui é o W2, tá certo? Aí, se a gente for descendo, a gente vê outras componentes que não estão desenhadas nessa figura. Ó. A gente vê o seguinte aqui, ó, o U2. O que é o U2? É o ômega, né, a velocidade de rotação, vezes o raio 2 aqui. Ó. Tá? Vezes a distância. Observa também, importante, né? Isso eu estou representando num ponto, mas isso é em toda a circunferência, né? Isso está acontecendo em toda a circunferência. O fluido está saindo na superfície de controle 2 ao longo de toda a circunferência. A gente pegou um ponto aqui, claro que toda a circunferência tem pás, né? Ele só tá, as pás que induzem o fluido a sair ali do impelidor, que o rotor é chamado de impelidor também, tá?
Então, do rotor. Então, ó, aqui está o W2, a velocidade relativa de alguém em cima ali do impelidor, olhando o fluido saindo. Aqui está o U2, a velocidade com que o fluido sai. Tá? E esse V2 aqui, ó, observa, ele é a soma vetorial do W2 com o U2. Isso a gente já tinha feito de maneira muito simplificada ao longo de todo o curso, para o carrinho se movendo, para o caso ali do regador. Então era tudo alinhado, né? Todos esses casos anteriores eram alinhados. Aqui, como a gente tem um W2 inclinado, a gente tem o U aqui tangencial, tá vendo? Aí a gente tem que fazer uma soma vetorial, mas isso é trigonometria, né? Você pode fazer essa soma vetorial do W2 com o 2 da melhor maneira que você achar prática, né? Aqui ele pegou o 2 e juntou o 2 no final do W2 aqui, ó. Você poderia manter o U2 aqui embaixo, se você quisesse, ó, certo? No mesmo ponto aqui embaixo, ó. Acho que eu não consigo escrever quando eu dou zoom. Deixa eu ver. Não dá para escrever quando eu dou zoom. Deixa eu tirar o zoom aqui, ó. Eu poderia ter colocado o U2 aqui, ó. Ó, se eu quisesse, ó, o U2 estaria aqui, né? E aí, nessa figura aqui, ele ia passar aqui do VT2 aqui, ó. Ele é maior. Tá fora de escala aqui, porque eu não consigo. Tá, agora eu dou um zoom ali de novo. Ó. Certo? O U2 está aqui, ó. Aí eu trouxe ele para o triângulo de velocidade aqui para baixo. Tá? Ele passou ali do Vθ2 porque ele é maior, né? Naturalmente ele é maior. Então, eu poderia ter pegado o W2 e colocado aqui, ó, para fazer essa soma vetorial. Ou fazer do jeito que ele fez, ele pegou o 2 e colocou no final do W2, né? Então, enfim, é uma soma vetorial que vocês já sabem fazer, né? Vocês viram isso lá em diversas matérias aí ao longo do curso, né? Então, certo? Então, essa é a soma vetorial do W2 com o 2, que vai fornecer o V2 aqui. O que a gente está procurando? Ó? É a componente tangencial, a projeção tangencial da velocidade absoluta, quer dizer, ou a componente, a projeção tangencial da velocidade absoluta. Se a gente olhar aqui, ó, eu peguei esse triângulo de velocidade e coloquei na horizontal aqui, tá vendo? Porque aqui eu quis alinhar o W2 aqui, ó, para ele ficar coerente com a figura que ele fez. Aqui eu simplesmente coloquei na horizontal, tá vendo aqui, ó? O U2, a velocidade de rotação, a velocidade relativa de saída, a 30 graus ali, né? Porque a pá está forçando ele a estar a 30 graus, tá? E aqui o V2 é a soma vetorial dos dois aqui, tá? Certo? Esse V2 aqui, ó, ele vem justamente, né, vetorialmente, né, o V2 igual ao U2 mais W2, tudo vetor, né? Então, aí depende para onde está. Eu botei vetor porque aqui o W2 está para trás aqui, né? Então tem que levar em conta aqui vetorialmente o sentido dos vetores, tá? Beleza? Então a gente vai trabalhar na trigonometria desses vetores aqui para determinar o Vθ2. É justamente o que eu quero saber aqui, ó, certo? Que é o que vem, né, o produto vetorial aqui, ó, do R com V, né, com vetor velocidade. E esse vetor velocidade é o vetor velocidade absoluto, né? Esse cara aqui, do teorema do transporte de Reynolds, é esse cara aqui, ó, é a velocidade absoluta, que é relativo ao volume de controle estacionário, tá? Então, por isso que a gente tem que achar o Vθ2 aqui, né? Tá? E com isso, né, a gente tem o mais aqui, então o torque no eixo é positivo, é fornecido para o volume de controle. Tá? Essa é a convenção de sinal. Saiu naturalmente do produto vetorial do R com V, né? O R aqui, ó, aqui tem um certo R, associado a um certo V ali, né? Eu até posso desenhar aqui, se eu quiser, em qualquer lugar, né? O mesmo R2. Aqui vai ter o W2, aqui vai ter o U2. E se eu fizer a soma vetorial desses dois caras, eu fico aqui com um V2 com relação ao volume de controle aqui, ó. Tá? É justamente esse V vetor ali, né? Na saída é o V2, tá? E é positivo porque o produto vetorial ali, né? O RV está dando no mesmo sentido do W.
Então, torque fornecido para o volume de controle, isso é, de fato, uma bomba ou um ventilador, né? Então, é energia que o volume de controle recebe e fornece para o fluido. Então, em forma escalar aqui, já fazendo as projeções, já considerando os sinais, né, a gente fica com R, Vθ2 M ponto, lembrando que o M ponto, ó, é calculado com essa componente aqui, ó, que é a componente que está normal, né, certo? Que está sempre, a gente vai ter uma componente tangencial, né, o Vθ, e uma componente normal ou radial, né, VR2 ou VN2, como você queira, tá? R ou N, normal ou radial. Tem autor que chama Vθ, tem autor que chama VT. Né? Observa aqui, ó, que é Vθ, se vocês olharem em toda... Aqui, ó. Esse daqui é do livro do Fox, ó. Olha lá, ó, VT, tá vendo? E VN, ó. Tá? Então tem um autor que chama VN VT, tem um autor que chama VR Vθ, mas é a mesma coisa, tá? Beleza? Então aqui, ó, VR Vθ, o Fox chama de VN VT. Tá? Então VR igual a VN, Vθ igual a VT, tá certo? Então aqui Vθ, ó, Vθ2 e aqui VR2 na vazão mássica. Tá? Beleza? Bom, então a vazão mássica a gente sabe porque ele deu a vazão volumétrica e a gente multiplica pela massa específica do ar, que é 1,23. Divide por 60 aqui para passar para a segunda, né? Certo? Ele deu 5,5 metros cúbicos por minuto, divide por 60, multiplica por 1,23. Então, esse ventilador, né, por esse ventilador, passa 0,133 quilos por segundo. Em volta de todo o rotor, né? Cuidado, né? Isso que eu estou falando. A gente fez num pontinho aqui, mas é claro que isso está considerando todo o rotor aqui, tudo em volta. Aí a gente precisa agora do Vθ2, né? Então a gente tem a vazão mássica, ó, a gente determinou, deixa eu apagar isso daqui. Então a gente determinou, para a gente determinar o torque, né? O torque fornecido no eixo, primeiro a gente determinou a vazão mássica, aí a gente tem o R, é dado pela geometria, agora a gente precisa do Vθ, né? Ou VT, como você queira. Bom, aí a gente precisa da trigonometria, muito fácil aqui, né? Olha só, que tranquilo, ó. O Vθ2, esse cara aqui, ó, ele é, quem é o Vθ2? É o U2, né? Essa componente aqui, menos W2 cosseno 30. Quem é W2 cosseno 30 aqui, ó? W2 cosseno 30, tá? Certo? Então aqui, ó, Vθ é o U2 menos W2 cosseno 30, tá? Certo? Vocês podem fazer isso da maneira que vocês acharem mais fácil. Eu normalmente vou pelo sei lá, para mim o mais simples é fazer a trigonometria direta. Tem gente que usa regra de seno, regra de cosseno, enfim. Vocês fazem, vai tudo dar a mesma coisa, óbvio, né? Bom, aí a gente precisa do U2, né? R ômega. 0,15, 1725, que ele deu em RPM, né? Vezes 2π sobre 60, 27,1 metros por segundo. Tá? Então, temos o U2, a gente precisa do W2 agora. Tá? A gente precisa desse termo aqui, ó. Tá? Beleza? W2 aqui, que é o W2 ali, né? A gente não sabe, a gente tem que saber. A gente tem que calcular agora. Bom, do triângulo de velocidade, olha aqui, ó. De novo, né? Olhando para o triângulo de velocidade, o VR2, esse cara aqui, ó, o VR2, ele é o W2 seno 30, certo? Se eu fizer aqui, ó, W2 seno 30, eu fico com um VR2 aqui, ó. Tá? Ali, ó, VR2, W2 seno 30. E da continuidade, a gente tem que a vazão mássica, que foi dado, é o ρ VR2 vezes a área. Então, eu isolo o VR2 aqui. Ó. Então, eu tenho a vazão mássica, tenho a massa específica e eu posso calcular a área 2. Isolei o VR2, joguei aqui em cima. Ó. Tá? Joguei o VR2 aqui em cima. Ó. Tá aqui. Tá? E aí, combinando tudo, ó, eu isolo o W2 aqui. Ó. W2 é VR2 sobre seno 30, mais o VR2 é o M ponto sobre ρ2. Então, ó, VR2, joga aqui, ó, M ponto, ρ2, e o seno de 30 é o que já estava ali, né? Certo? Então, aqui eu tenho tudo para calcular o W2 agora. Bom, a gente precisa do A2, que é tranquilo, né? 2πr2 vezes H, né?
é essa circunferência aqui, né? 2πr2 vai dar essa circunferência aqui de fora. E o H vai dar essa altura aqui por onde o fluido está passando, né? Então, 2πr2H. Então, está tudo ali, ó. W2, M ponto, da trigonometria, né? E da física do problema. Vazão máxima sobre ρ, aqui tem um parênteses, né? 2πr2H sendo 30. Bom, substituindo, né? M ponto já foi calculado, 0,133 kg por segundo. Massa específica do fluido 1,23, 2πr2 0,15, né? Porque o diâmetro é de 30. O H 0,025. Tá aqui, ó. Sendo de 30. Então, ó, W2, 9,19 metros por segundo. Pronto. Lembra que a gente estava atrás do Vθ2. Para isso, a gente calculou o 2. A gente precisou do W2. Tá aqui, ó. 19,13 metros por segundo. Agora a gente volta na equação de Euler. Temos tudo para calcular a equação de Euler. Vθ2, M ponto e o R. Então tá aqui, ó, 0,38 Nm. Quanto que é a potência que esse ventilador precisa? Só multiplicar pela velocidade de rotação. 1725 vezes 2π sobre 60, 0,09 HP. É pouquinho, né? Normalmente, como a massa específica, observa aqui, ó, que o torque ele é diretamente proporcional à vazão mássica, né? Como a massa específica do ar é baixinha, a gente precisa de uma potência baixinha e de um torque baixinho, né? E uma potência baixinha. Então a gente desprezou atrito, desprezou tudo. Aqui as hipóteses fortes, né? Que a gente sempre tem que ter em mente é o seguinte, ó. A gente desprezou a viscosidade do fluido, mas tudo bem, a viscosidade do ar é baixa, né? Mas claro que vai ter atrito na medida que o fluido passa por aqui. Mas já é uma boa aproximação. Se for uma aplicação de muita ou de uma precisão maior, vocês têm que fazer uma análise aqui de CFD, né? De mecânica dos fluidos computacional, análise diferencial e tudo mais. Mas numa primeira aproximação já dá uma grandeza interessante. Então a gente desprezou o atrito. Na hora que a gente calculou a área, a gente desprezou a área das lâminas aqui, certo? A gente considerou como se tudo fosse aberto, mas na verdade tem a lâmina. Então, claro que isso daqui vai ter uma vazão um pouquinho menor. Então, são algumas hipóteses, né? Só levantar aqui para vocês. Algumas hipóteses que foi feito aqui, mas que realmente não... Quer dizer, na realidade tem que tomar um pouco de cuidado, né? Na vida real tem que tomar um pouco de cuidado. E aí, essa é a potência necessária para esse motor funcionar com essas condições que foram dadas aí. Aí você tem que ir lá no fabricante de um motor elétrico e falar, olha, eu preciso, para o meu ventilador, eu preciso de um motor elétrico que forneça 0,38 Nm de torque no eixo, né, a 1.725 RPM. Então, vocês dimensionaram aqui, né, com esse exercício, vocês dimensionaram qual é a demanda de torque de um motor elétrico. Claro que isso daqui, aqui embaixo, né, tem que ter um motor conectado aqui para fazer esse eixo girar para funcionar na condição de projeto aqui. Né? Então você tem que ir lá para o fabricante e falar, olha, eu preciso de um motor elétrico que forneça 0,38 Nm de torque no eixo e que gire a 1.725 RPM. Então o motor elétrico tem a máxima eficiência nessa rotação, né, de preferência, e que forneça isso daqui de torque, tá? Beleza? Então essa é a ideia desse exemplo aí, desse exercício, tá? Então ontem eu dei uma estendida na aula, vou terminar a aula hoje por aqui. Você tem alguma pergunta aí, Vitor? Alguma questão aí antes de fechar aqui? Alguma dúvida? Professor, volta no slide sem ser esse de antes, fazendo favor. O que você usa faz um 0,15 vezes 2 dividido por 60, 2π sobre 60. Esse aqui? O 0,15 é o raio, né? Isso. E o 2π dividido por 60? É para passar de rotação por minuto para radiano por segundo. Ah, entendi. Então, aqui, ó, 1.700, isso daqui é o R ômega, né? Então, 0,15 é o raio, aí 1.725 RPM, que foi dado aqui em cima, ó, vezes 2π sobre 60, porque o ômega tem que ser radianos por segundo. Ah, entendi. E no outro slide que você usa um 0,38 em vez